eu tô aqui novamente para conversar com vocês sobre repertórios. Dessa vez, o nosso tema é a realidade sobre o desflorestamento no Brasil contemporâneo e eu separei alguns repertórios para vocês. O primeiro deles é o podcast O Assunto, do G1, apresentado por uma jornalista da Globo News chamada Renata Lopretti. E é interessante porque a Renata sempre convida especialistas para conversarem com ela sobre o tema em debate, o tema em discussão. Nesse caso, ela convidou um cientista e um jornalista também da Globo, e eles conversam sobre as causas e as consequências do aumento do desmatamento, principalmente nesse período em que os focos estão quase completamente voltados para o coronavírus e todos os problemas que isso gera. Acho que o mais interessante do podcast é que você pode utilizá-lo de diversas formas na construção do seu texto. Você pode, por exemplo, utilizar o podcast como repertório sociocultural, em que você também poderia usar músicas, filmes, séries, novelas, episódios de algum programa que você assistiu. E você também pode usar os dados apresentados no programa, os dados trazidos pelo cientista, pelo jornalista que a Renata entrevista, como seu repertório relacionado ao tema. Por exemplo, no podcast eles trazem uma informação, até anotei para vocês, que no primeiro trimestre de 2020, o número de áreas desmatadas na Amazônia teve um aumento de 51% em relação ao mesmo período no ano anterior. Então, você pode trazer esses dados para que eles sustentem os seus argumentos e utilizar o podcast também, como já dito, como seu repertório sociocultural. Outra coisa interessante é que esse podcast não é tão longo como a maioria é. Ele tem cerca de 30 minutos e é bem objetivo. Então, vale realmente a pena. Eu acho que vocês podem acessá-lo pelo site do G1 mesmo. Eu vou procurar o link e pedir pro pessoal colocar aqui na descrição para que vocês tenham acesso. Outro repertório que eu separei foi a série Aruanas. É uma série da Globo, passou recentemente, assim, depois da novela, das 9. E é uma série muito interessante, curtinha, tem só 10 episódios e fala exatamente sobre isso. Fala sobre um grupo de amigas que coordenam uma ONG chamada Aruanas. E na primeira temporada, de forma específica, elas estão lutando contra um garimpo ilegal que desmatou muitas áreas em Cari, no Amazonas, e que também foi responsável por um genocídio indígena. Então, você pode utilizar a série caso você destaque no seu texto, caso você aborde no seu texto as consequências sociais do desflorestamento de áreas importantíssimas. Como isso afeta e influencia negativamente a vida de populações que por lá já vivem há muito tempo, principalmente as tribos indígenas. Também pode trazer como validação de um argumento sobre as consequências ambientais do desflorestamento. E é uma série muito interessante também porque lá você consegue adquirir repertórios não só necessariamente sobre o desflorestamento, mas também, por exemplo, sobre o genocídio indígena, sobre a poluição, sobre garimpos ilegais. Esse caso da poluição é que uma das consequências mais diretas da instalação do garimpo ilegal em Cari, na série, né, foi exatamente a poluição de um rio e como isso influenciou na vida das pessoas em virtude da ingestão direta de peixes, como isso causou a morte de algumas pessoas da região. Por último, gente, eu trago a música A Canção da Floresta, do Fagner. Também é uma música muito interessante para você utilizar como repertório sociocultural. E como de praxe, eu vou ler um trechinho. Tombam árvores, morrem índios, queimam matas, ninguém vê que o futuro está perdido, uma sombra e não vai ter. Devastação é um monstro que a natureza atropela. Essas manchas de queimadas que hoje vemos sobre ela são feridas que os homens fizeram no corpo dela. Essa música você pode trazer no encerramento de um parágrafo quando estiver encaminhando já para a proposta de intervenção. Por exemplo, se você tiver abordado as consequências negativas do desflorestamento no Brasil contemporâneo e falar que, portanto, é necessário que medidas sejam tomadas para atenuar essa realidade, tal como defendido pelo cantor Fagner na música A Canção da Floresta, em que ele defende a preservação da vida indígena, da vida animal e também a necessidade de preservar essa floresta que é tão importante para a nossa sobrevivência, que é vital. Ou então, por exemplo, se você trouxer críticas acerca da postura governamental atual em relação à floresta, todo o desmonte de órgãos de preservação ambiental e de como as estratégias políticas têm sido tão ameaçadoras para a vida, tanto para a vida animal quanto para a vida humana, você pode trazer, por exemplo, que isso vai de encontro, isso vai contra a defesa, né, a defesa ideal de uma floresta que nos é tão necessária, né, que é vital para a nossa sobrevivência.
tal como defendido pelo cantor Fagner na música A Canção da Floresta, em que ele defende a preservação da vida indígena, da vida animal e também a necessidade de preservar uma floresta que, como já dito, é tão importante para a nossa sobrevivência.